pessoal, estamos na quarta cidade mais antiga do Brasil. Você já sabe qual que é essa cidade? Não sabe? Então você vai conhecer São Cristóvão junto comigo. Bora lá então? Pessoal, estamos aqui no Centro Histórico de São Cristóvão e hoje você vai conhecer junto comigo a Casa Rosa do Conto. Isso mesmo, Casa Rosa do Conto, que a gente vai conhecer tudo sobre a história de São Cristóvão e ela é muito facinho, é bem aqui mesmo no Centro Histórico, exatamente na frente dos Correios, perto da panificação colonial e você vai conhecer a história junto comigo. Bora lá! Eu fiquei sabendo dessa história aqui. Casa Rosa do Conto. É a senhora que é a pessoa responsável por tudo isso, né? Pois é. Conta pra gente o que é essa Casa Rosa do Conto, como que dá, como que a senhora teve essa ideia? Conta pra gente um pouquinho. Bom, a Casa Rosa do Conto é uma casa antiga, né? Aham. E nessa casa nós temos uma grande sala. Sim. E nessa sala tem muitas obras de arte. Legal. Então, nela eu imaginei... Que no caso é essa sala que a gente essa tá sala, vendo, que eu imaginei, aqui, né? eu imaginei, bom, vai ser um salão de artes, né? Sim. Coloquei os quadros, temos quadros de várias pessoas importantes de Sergipe e de São Cristóvão, pessoas até que foram amiga de Jorge Amado, temos um artista aqui, amiga de Jorge Amado, e também temos a parte da literatura e um escritor. Então, meu esposo escreve. Legal. Então eu pensei, literatura, né? Obras de arte E foi na juntando casa, tudo, né? foi juntando tudo. Legal. E aí você pode ter uma aula de violão, a pessoa que gosta de tocar violão, Pois o turista é, eu vi, senta. tem aqui os violões, Pronto. tem até um cofre aqui Tem no até o canto. cofre. O cofre estava na casa, né? Quando eu cheguei de morar aqui, Legal. ele estava na casa e escondido. Por que escondido? O cofre tem mais ou menos, quem abriu, ele disse, o cara que abriu disse que tem de 100 a 120 anos. 120 anos? De 100 a 120 anos. Estava fechado, não conseguia abrir. Aí eu chamei, paguei para o cara abrir, claro. o cara abriu. E aí eu disse, gente, então a minha proposta é colocar, o cofre se guarda coisas valiosas, livro valioso, literatura valiosa. Então eu abro o cofre, vou guardar os livros, quando os turistas chegam, o livro sai de onde? Ao invés de sair de um baú, sai de um cofre. E é um detalhe muito interessante, porque assim, ó, aqui é uma casa que a dona Vânia mora, é a casa que ela mora. E ela abre essa casa para os turistas. Todo mundo que está passando aqui quer conhecer um pouco da casa, vem aqui, ela também aborda a gente, igual ela abordou a gente aqui, ela aborda o povo, né? Que vem aqui, né, dona Vânia? Isso mesmo. Às vezes à tarde, no sábado à tarde, as pessoas vão passando e coincide de eu chegar na porta. Então aí a pessoa para na porta, porque a porta realmente, a casa é bonita, Sim, né? de Bem fato. antiga. Final de tarde as luzes, as lamparinas ficam acesas, então aí faz com que os turistas fiquem parados. E aí, quando eu chego eu digo, olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? E aí querem conhecer a casa, eles tomam um susto, porque assim ficam... Não disse impressionado, né? Chega uma pessoa, aborda a gente, entendeu? vamos entrar, gente? Vou entrar, e aí o que acontece? Eu entro, sento, conto história, recito poesia, apresento os livros, vendo os livros, meu esposo autografa, ele fica encantado com o autógrafo dele. Então é uma coisa bem diferente, né? Boa de se viver quando você faz um turismo que não é de massa, um turismo de vivência. Sim. Que hoje está muito em alta. Agora tem uma coisa que quando eu entrei aqui na casa, me chamou muita atenção, foi esse quadro aqui, ó. Esse quadro eu achei muito bonito. Conta um pouquinho da história desse quadro pra gente. Esse quadro, o quadro de Santo Antônio, Sim. ele é um quadro feito por um artista de São Cristóvão. Essa moldura é de um mestre Nivaldo, que também é um artista aqui de São Cristóvão, é baiano, mas ele é daqui de São Cristóvão, mora aqui agora há muitos anos. Então as pessoas também ficam encantadas, né, com esse quadro. Os turistas chegam na janela, eu não posso nem correr dos turistas, eles chegam na janela e perguntam se quer comprar, se quer vender. Né? Quer vender? Não, está à venda, né? A casa é sempre... Agora tem uma coisa que me chamou muito a atenção, esse cartaz aqui. Porque o que eu li, ele tá escrito o primeiro festival de arte de São Cristóvão. A senhora tem o primeiro cartaz, isso mesmo? Exatamente. Quando nós viemos morar aqui, eu e meu esposo, a casa estava fechada, aí nós fomos tirar os papéis. E lá estava dobradinho. Quando a gente abriu, era o primeiro cartaz do Festival de Arte. Como eu tenho muita sensibilidade, aí que foi que eu disse, meu esposo disse, vamos colocar no quadro. Aí colocamos no quadro a moldura e todo mundo que chega, veja.
estamos aqui agora vendo, eu estou vendo aqui essa peça. A senhora pode me falar o que é isso? É uma arma? Me conta essa história dessa peça aqui em cima. Bom, isso aqui é um bacamarte. Essa arma é uma arma de um grupo folclórico que já existiu em São Cristóvão. Sim. Então, o mestre morreu, né? Não tem muito tempo, mas ele faleceu. E eu tentei ir lá na casa dele para ver se a gente reativava o grupo, né? As peças. Quando eu cheguei lá, por minha surpresa, a esposa dele disse: Vânia, todos já foram destruídos porque meus filhos venderam essa arma, precisavam de dinheiro e venderam. Mas o dele está guardado. Aí foi pegar. Aqui é o dele e quem merece ficar é você. Olha. Aí me entregou. Ei, deixa eu ver um negócio. A questão aqui, eu tô vendo que essa peça, ela é super antiga. Tem quantos anos? Conta pra gente, quantos anos tem essa peça? Essa peça deve ser provavelmente centenária, porque me chegou um rapaz do IFAM e pegou nela e disse: olha, essa parte aqui, não, talvez não toda, mas grande parte dela tem uma peça do século XVII, essa armadura. Então eu fiquei assim, eu mesmo ganhei, recebi e não sabia. Ele chegou aqui me informando me deu essa informação e eu achei maravilhoso, né? Porque aí eu vou ter uma peça, né? Uma arma com uma peça dentro dela que é do século XVII. E aqui na cidade tem um grupo folclórico tem um grupo folclórico, então falando que dança e tal. Exatamente. Então esse grupo é um grupo de homens que dançam, carregam ele, né? Dançam com os tocadores, 3 homens tocando e dançam 2 colunas de homens. E aí o que acontece? Em certo local ele faz uma roda, um deles vai ao centro, todos vão, mas começa pelo primeiro. Aí o primeiro vai, coloca o bacamarte em pé, soca a pólvora, depois aponta para o chão e ela explode. Bum! Faz um tiro muito forte. Só que se você não tiver cuidado, ela bate em você e corre. Né? Exatamente. Eu tô vendo que tem muitos livros aqui, inclusive o seu marido que escreve os livros. Pois né? é. Tenho a honra de ter um esposo escritor na Casa Rosa do Conto, entendeu? E ele escreve e eu divulgo, né? Faço ele ficar conhecido. E quando os turistas chegam aqui, eu mostro. Então, esse foi o primeiro livro dele, Histórias, Contos e Lendas. O segundo foi As Mulheres que Fizeram História, em São Cristóvão. Tem histórias belíssimas, gente, nesse livro. A história de uma escrava, fantástica a história. Vou deixar só na memória para você comprar. E esse aqui é o último, que são Os Mestres da Cultura Popular. Fantástico também, fazendo sucesso. Se você quiser ver o conteúdo, compre, vem aqui na minha casa, vê. E está escrevendo outro que se chama As Lendas de São Cristóvão. Inclusive, eu tô vendo aqui que tem nesse livro aqui as mulheres, né, na história da cidade de São Cristóvão. Tem uma pessoa aqui bem conhecida, que é a Irmã Dulce. E ela é sergipana, viu? É mesmo? São cristóvense. Legal. Porque quem nasce na Bahia é Maria Rita, mas na minha cidade quem nasce é Irmã Dulce. Entendeu? Então, aqui ela vem, ela não é freira, ela vem como jovem, vem viver o noviciado. No noviciado ela muda o nome, recebe o nome da minha cidade, certo? E aqui em São Cristóvão que dá certeza dela ser freira. Também nós temos os cordéis. Uma senhora importante, olha, temos uma senhora de 95 anos que faz esses cordéis. Dona Alda Cruz, ela faz. E ela fez um cordel que me chama muita atenção, que é cuidar de quem cuida. Hoje isso é uma coisa muito importante. Você já ouviu falar do Caixão da Misericórdia, que acontecia aqui em São Cristóvão? Olha, essa história do Caixão da Misericórdia, ela aconteceu há mais de 100 anos atrás. A igreja construiu um caixão, um ataúde, para que as pessoas fossem levadas até o cemitério. Porque antes, as pessoas eram levadas, os defuntos, os corpos das pessoas falecidas, eram levados até o cemitério, através de uma rede ou lençóis, né, amarrada em uma corda, e aí saía em procissão. Então a igreja achou inconveniente e construiu um caixão da misericórdia, que era na hora da misericórdia. Esse caixão era, a família chegava, procurava o padre e pedia emprestado o caixão para depositar o corpo do ente querido, né? E ele era levado para o cemitério. Chegando lá no cemitério, era colocada em uma urna. Depois voltava e deixava o caixão à disposição
na Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Isso aconteceu durante algum tempo. Na década de 60, chegou aqui os padres franciscanos vindo da Alemanha e o padre não sabia. Aí uma família abordou pedindo um caixão emprestado para assim proceder com o falecimento do seu ente querido. O padre não acreditou no que estava ouvindo. Os fiéis colocou para ele que existia um caixão na igreja de Nossa Senhora do Rosário, né? E esse caixão era emprestado, né? E a família assim procedia até o cemitério. Ele ficou estarrecido com essa história, chorou copiosamente, triste, porque achava uma miséria. Então ele resolveu que naquele dia seria o último caixão, e que o caixão iria acompanhando o corpo, né? E não voltaria mais, seria enterrado junto com o corpo. A partir daquele dia o caixão não passou mais a existir. E o padre resolveu colocar na Igreja do Carmo Menor um marceneiro para construir caixão, e a igreja passou a doar caixão. Isso foi na década de 60. Da década de 60 até então, hoje quem doa os caixões é a Prefeitura Municipal da cidade. A igreja deixou a Prefeitura doar os caixões. Então, pessoal, chegou o momento das entrevistas que eu mais gosto, que é a hora de comer. Agora sim, Vânia, você vai ter que explicar pra gente o que são esses pratos aqui, porque a única coisa que eu conheço aqui é a melancia. Pois é, então, aqui são as iguarias da cidade de São Cristóvão, né? Esse aqui, nós temos aqui um quindoca, isso é novo, é diferente, é uma iguaria... Quindoca? É um quindim de tapioca. Agora, tem Tapioca eu conheço. Então, pois é. Então ele é feito só com aquela tapioca, só que não é a tapioca, o pozinho. É uma tapioca seca. A tapioca seca. Então a tapioca seca recebe o leite de coco puro, coco ralado, né, gente? O leite de coco puro, aí você tira o leite, coloca na panela, bota um pouquinho de açúcar, um pinguinho de sal para dar uma textura. E aí ferve. Depois que ele esfria completamente, você joga o leite em cima dessa tapioca seca. E aí ela vai endurecer, virar uma gelatina, bem mais durinha. Sim. Você faz brigadeiro. Você tem um brigadeiro marrom, né, com granulado. Aqui é um brigadeiro branco, quindoca, quindim tapioca. E o que gruda nele é o farelo do coco. Aqui tem o manjericão, tem algumas pessoas. Então o manjericão ele dá um negócio, né, um feelingzinho. E ali é sem manjericão. Legal. Então as pessoas que não gostam do cheiro do manjericão, aí assim a gente faz isso aqui. Bacana. E aqui nós temos também, que é uma coisa maravilhosa, refrescante para agora, você que está aí, né, no calor. Imagine só, um abacaxi, limão e com exclusividade uma folhinha de Vick. Gente, só tomando esse suco. Por isso que é cheirosa essa plantinha. Cheirosa. Você parece uma balinha de hortelã daquele tempo antigo. Então você vai provar. Essa aqui nós temos também aqui, ó. Para quem não conhece, não é um saputi, é a sapota. Eles são irmãos. A sapota é diferente do saputi. E aqui nós temos um bolo de banana sem açúcar. Tudo muito light. Nessas bolsinhas nós temos um produto, que é um patrimônio imaterial de São Cristóvão, vocês vão conhecer agora. Vocês vão conhecer agora um produto fantástico. É um biscoito religioso que se chama Bricelete. Como é o nome? Bricelete. Bricelete. Esse é um biscoito religioso, aqui em cima tem uma crava religiosa. Esse biscoito só come no Brasil se tiver as monjas beneditinas. A receita é suíça, a máquina é suíça. E elas estiveram aqui em São Cristóvão, as monjas, deixaram a receita com a ordem da Irmã Dulce, no orfanato, e a menina que fazia continuou fazendo. Hoje é um patrimônio material. Quem come um, quer comer vários pacotes. Não coma um só, porque você vai gostar demais, certo? Então esse aqui fica com você. E essa aqui nós temos agora aqui, outro produto maravilhoso. Olha só, para quem não conhece, essa aqui é a
queijada famosa no mundo essa inteiro. é a famosa queijada, né? Essa é a famosa queijada. Então, nós temos aqui uma queijada que não tem queijo. Ué? Pois é. A queijada não tem queijo, a queijada só tem coco, açúcar, farinha de trigo e ovo. Mais nada. Várias pessoas fazem. Na Romaria do Senhor dos Passos, você tem uma rua cheia de mulheres que fazem esse produto. Legal. Durante o dia nós temos aqui um trecho que tem 3 lugares que vendem. Tem a Casa da Queijada, que a senhora conta a história, mostra o forno, né? Nós temos aqui na padaria uma queijada que é feita pela dona da padaria, a mãe da dona da padaria, num vilarejo. A senhorinha que faz e depois manda as vasilhas aqui para a padaria. E nós temos a Casa dos Briceletti, que vende uma queijada, veja só, que vem de uma ilha. A mulher no meio da ilha passa o dia fazendo queijada, depois, se der tempo, ela troca de roupa, toma banho, vai para o pia da ilha, atravessa um grande rio, que é o Vaza Barrista, chega do outro lado, sobe uma ladeira inclinada, pega um transporte e vem vender, entregar na Casa do Briceletti. Essa queijada tem um verdadeiro sabor. Agora eu quero provar tudo, né? Pois é, agora vamos lá provar. Estamos aqui na Praça São Francisco e a praça ela é considerada um museu a céu aberto, mas não é só isso. Nós vamos conhecer hoje o Museu de Arte Sacra que a Vânia vai apresentar pra gente. Isso mesmo, Vânia? Isso mesmo, o Museu de Arte Sacra, que é o 3º melhor museu do país. Então, lá dentro vocês vão conhecer, belíssimo museu, são 11 compartimentos. Lá dentro nós vamos conversar com o diretor, nós vamos conhecer as salas e vou mostrar para vocês o que tem de bom na cidade, que é um patrimônio mundial. Então vamos lá conhecer então? Bora lá! Pessoal, estamos aqui no Museu de Arte Sacra com o Jorge que é o diretor aqui do museu, né, Jorge? Isso mesmo. Vai explicar um pouco pra gente dessa estrutura magnífica, muito bonita. E aí, quanto tempo mais ou menos tem esse museu aqui já, Jorge? Conte pra gente. Pronto. O museu ele fica localizado no antigo prédio franciscano. Então esse prédio onde nós estamos, Lucas, ele data de 1693, ou seja, final do século 17. Meu Deus, muito tempo. Aqui, então, esse prédio já é um museu histórico, né? O próprio prédio por si só. Sim. E aqui antigamente fazia parte do convento franciscano. Não. Esse convento ele foi desativado na primeira metade do século XX e no ano de 1974, Dom Luciano José Cabral Duarte, o antigo arcebispo de Aracaju, teve a ideia de transformar esse espaço que estava vazio em um museu de arte sacra. Então, enquanto museu, nós temos 51 anos de história. Legal. Esse museu, durante muito tempo e até hoje, é considerado um dos museus mais importantes no segmento arte sacra do Brasil. A maior parte do nosso acervo é do século XVIII e do século XIX, e é interessante mencionar que esse acervo é constituído de peças que já estavam em Sergipe. Ah, legal. As peças só vêm para cá se tiver pertencido a uma igreja sergipana ou estiver presente em uma residência sergipana. Legal. Então nós conseguimos montar esse acervo aqui riquíssimo só com peças do nosso estado, o que pra gente é muito engrandecedor. Uhum. Eu estava vendo as imagens aqui, os detalhes dourados, né? Você tinha me comentado assim, que era folheada a ouro, isso mesmo? Perfeito. As imagens do museu, digamos que pelo menos 80% das imagens são feitas de madeira. A madeira utilizada geralmente era o cedro, por ser uma madeira mais macia, então era mais fácil de fazer o contorno, de fazer o detalhamento, e ao mesmo tempo também uma madeira de lei, então o cupim não atacava. Mais resistente, né? Perfeito. E os detalhes eram feitos, justamente o douramento era feito através do folheamento que era feito do ouro. Que bacana. Porque era aquela coisa, né? Sempre para Deus, para a religião, tem que fornecer, tem que ser dado o melhor material. Claro. Então, como o melhor material era o ouro, e o ouro, então, ele emana luz, né? Então mostra claramente também que é um ambiente iluminado, um ambiente da claridade, da clareza. Interessante isso, bacana. Agora, pessoal, aqui que é interessante, depois a imagem vai mostrar que tem umas pessoas que são enterradas aqui, isso mesmo? Exato. Antigamente, pessoal, quando não tinha essa ideia de cemitério como a gente tem hoje em dia, as pessoas quando faleciam, elas eram enterradas dentro do solo considerado sagrado, ou seja, o solo da Igreja Católica. Agora, uma coisa que é bacana, que eu estava vendo
toda a estrutura, a parte de cima, né? Tem o púlpito da palavra, que antigamente se rezava aqui à frente, né? De costa para o povo, isso. Exato. E aqui ele falava, dava as pregações, isso mesmo, padre, né? Exato. O religioso, então, no púlpito ele pregava a homilia, então ele pregava no local que ficasse no alto e no meio, para que todos pudessem Para que pudesse ecoar bem a questão do som. Exato. E também tem uma estrutura ali que é a estrutura do coro. Sim. Era o local, então, onde ficava o coral. Os músicos ficavam lá em cima, então. Perfeito, exatamente. Interessante. Agora, eu tô fascinado pelo teto, assim, cara. Que lindo o desenho, assim. Já foi restaurado alguma vez esse teto? Já. Essa pintura no teto, ela é atribuída a discípulos de José Teófilo de Jesus, um artista muito conhecido do período. E o que acontece? Foi dado o título à obra, né, de A Chegada de São Francisco de Assis ao Céu. Lembrando que aqui era um antigo convento franciscano, então São Francisco ele é o fundador da ordem franciscana, então a pessoa escolhida para ser homenageada. Imagina se não, né? Exato, não podia ser diferente. E tem até a imagem dele bem no meio ali, né? Exatamente. E esse teto, ele foi pintado no século XIX, ele foi restaurado na década de 80 e já foi aberto um novo processo para que o teto ele seja restaurado. Não somente o teto, mas elementos artísticos aqui do museu. Agora me conta uma coisa, eu tô com uma dúvida aqui que veio na cabeça agora. Qual é a imagem mais antiga que vocês têm aqui? Olha, tipo assim, quando tava aqui, antes de formar o museu, né, que o museu tem 50 anos, mas a estrutura do prédio tem mais de 400, né? Tem mais de 300. Mais de 300. Isso. A nossa peça mais antiga, inclusive, é um Cristo, que ele é feito de marfim e ele data do século XVII. Ou seja, uma peça que é de 1600 e alguma coisa. E o interessante é justamente que essa peça, que faz parte, que compõe o nosso acervo, ela já estava dentro do convento franciscano, antes daqui se transformar em museu. Que legal. Bora lá ver ela? Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Bom, Lucas, então essa peça aqui é a peça que eu mencionei para você lá embaixo. Esse Cristo ele é feito de marfim, ou seja, ele foi feito com a presa do elefante. Essa peça ela é do século XVII, ou seja, é a mais antiga peça que nós temos aqui no nosso acervo. Nossa. E ela é assim, super rara, né? Feita com presa de elefante, né? Vamos lá. E olha o século, né? Exato, exato. Inclusive o que acontece é o seguinte, esse Cristo ele foi feito em Goa. Foi feito em Goa, lá na Índia. Goa foi uma possessão portuguesa lá da Índia. Sim. E aí essa imagem ela vem para o convento franciscano no primeiro momento. O convento é desativado, ou seja, já estava dentro de Sergipe. Abrimos o museu e essa peça passa a ser uma das primeiras peças da instituição. Incrível. Olha, vale muito a pena vir aqui e viver essa experiência, de poder se aprofundar, conhecer um pouco da história de São Cristóvão. Que riqueza, né? Que fantástico. Muito obrigado por acolher a gente, né? A gente vem aqui, a gente de fato mergulha na história. Poxa, a gente tem muito orgulho de mostrar essa nossa história, que é uma história tão bonita. E você conhecendo o Museu da Arte Sacra, você conhece não somente a história de São Cristóvão, de Sergipe, mas também do nosso país. Sim. Nós temos um acervo riquíssimo e a gente está aqui aberto para quem quiser nos visitar, por favor, venha. Venha visitar, que eu acho que vai valer a pena. Que experiência incrível foi conhecer um pouco da história de São Cristóvão, um pouco da arte sacra. E a cidade tem muita coisa a oferecer. Eu garanto que você, quando vier para Sergipe, você pode passar aqui em São Cristóvão, que você vai amar conhecer a cidade, da mesma forma que nós, aqui do programa Circulando, amamos. E nós encerramos o programa por aqui. Deus abençoe, grande abraço e tchau!